sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adriano Marte e é muito bom ter vocês aqui com a gente em mais um episódio. Este é o Espiritismo em 30 Minutos, um espaço de diálogo leve e sincero sobre o Espiritismo. Hoje, seguimos nossa jornada pela história e pelas ideias que prepararam a chegada da doutrina espírita. E comigo, aqui estão o Osmar, a Kátia e o Guilherme. Olá, pessoal. Olá, amigos. Olá, Kátia, Guilherme, Adriano. Você que nos acompanha neste podcast, seja bem-vindo. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a história do Espiritismo, vida e obra de Allan Kardec, o contexto histórico e cultural da sua época. Fique com a gente, vai ser bem legal. Olá, amigos. Olá, Guilherme, Osmar, Adriano. Com muita alegria que nós voltamos hoje para mais um episódio e fiquem ligados que hoje o assunto vai ser muito bom. Olá a todos, companheiros. Olá aos nossos ouvintes. Prazer estar com vocês aqui. Como a Kátia já falou, o tema hoje vai ser muito interessante. Bom, nos últimos episódios, a gente conversou um pouquinho sobre o contexto histórico que preparou o terreno para o surgimento do Espiritismo. A gente falou dos primeiros cristãos, passamos pela Idade Média, Renascimento, até chegarmos na Reforma Protestante. Nós vimos como a humanidade passou por ciclos de controle, de libertação e de busca de sentido. E hoje, nós vamos entrar num novo capítulo dessa jornada. Vamos falar sobre os fenômenos que chamaram a atenção do mundo no século XIX e que mais tarde dariam a origem à doutrina espírita. Então eu convido todos a fazer uma pequena viagem para os Estados Unidos, num lugar chamado Hydesville. E aí, Osmar, o que aconteceu lá? Pois é, Hydesville, 1848, é uma pequena cidade perto de Nova York em que havia uma família chamada família Fox. O pai, mãe e duas jovens meninas chamadas Kate e Margaret Fox viviam numa casa simples de madeira e começaram a ouvir ruídos e pancadas estranhas. Naturalmente, sendo de madeira a casa, né, foi possível pensar que fosse apenas o estralo da madeira, a dilatação da madeira, mas aqueles ruídos persistiam e elas resolveram criar um código de comunicação com aqueles ruídos, até que criaram, né, um código aparentemente de sim e de não, né, para um ruído, para uma pancada, sim ou duas não, e assim por diante. E ah, perceberam que, na verdade, pelas respostas que aqueles ruídos davam, né, aquele código, era um espírito que havia falecido ali, vivido ali, falecido ali, que se comunicou através desse código de batidas e que disse que tinha sido assassinado ali e sepultado ali, né? E isso ficou como um marco para a história dos fenômenos mediúnicos espirituais, porque chamou a atenção, foi publicado nos jornais da época da região. Depois houve algumas polêmicas, porque elas foram obrigadas a negar os fatos, isso está nos jornais da época também. E depois, no final, por pressões culturais, religiosas, e depois elas acabaram de novo confirmando os fatos. Isso, então, é tido na história do Espiritismo como um fato precursor, né? É claro que não é o único, porque como a mediunidade faz parte da, da humanidade, é uma capacidade de todos nós que estamos vivendo encarnados na Terra, todos somos médiuns, isso sempre aconteceu. Mas, ora, era tido como um fenômeno diabólico, ora como um fenômeno divino, né? Ou como um truque, como uma fraude. Então, a partir do século XIX, por isso que a gente falou desse histórico anterior, dos séculos que vieram antes, aí com a Idade Média, com o começo do cristianismo, com o Renascimento, porque foram fatos que foram abrindo a mente da humanidade e da ciência para essa realidade extrafísica, né, da matéria. E aí, então, esse é um fato que registra esse momento de comunicação mais, vamos dizer assim, direta entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. Então, Hydesville, 1848,
as irmãs Fox, conhecidas como Catherine ou Kate, Margaret ou Maggie, e Anna Lea, filhas do casal Margaret e John Fox, que viviam nessa casa e que começaram esse código de comunicação com esse espírito que havia ali vivido, Charles Rosna, depois, e que depois foi confirmado, porque ele falou que tinha sido sepultado ali, e realmente foi encontrado uma ossada depois, escondida numa parede lá, e que confirmou essa informação. É interessante, né, Osmar, a questão dos efeitos físicos acontecerem primeiro com médiums jovens, né, que chama atenção. Uma tinha 11 anos, outra 14 anos, eram duas irmãs, né, e muitos devem estar se perguntando, né, por que isso aconteceu dessa maneira, com efeitos físicos? E acho que fica evidente a gente frisar isso, que era para chamar atenção mesmo, para que mais tarde pudesse ser estudado esse tipo de fenômeno. E também lá para frente, em algum episódio aí, nós vamos estudar essa questão dos efeitos físicos, até porque hoje em dia não é tão comum assim. E que nós vamos entender o porquê também. Será que hoje é necessário chamar a nossa atenção para os efeitos físicos? Podem ocorrer? Pode, mas com menor frequência, porque hoje nós já temos mais conhecimento e somos mais conscientes de que somos espíritos. E lá em 1848, isso daí ainda era muito novo, né, para as pessoas se entenderem. Ninguém se entendia como espírito, se entendia como um corpo, alguém encarnado. A ideia do encarnado e desencarnado, a ideia do desencarnado, melhor dizendo, era muito novo, né, conversar com um espírito. Mas isso não quer dizer que o espírito não existia antes disso, né? Ele estava se manifestando, né? Houve várias manifestações, não foi só essa, houve várias manifestações para chamar a atenção dos estudiosos, depois nós vamos ver que também chamou a atenção de Kardec, para que cientificamente pudesse ser estudado todos esses fenômenos. E simultaneamente, né, em 1848 também começaram algumas manifestações lá na Europa, né? E aí isso chama atenção porque foi mais ou menos no mesmo ano que as coisas começaram a tomar uma proporção grande, né? E dois efeitos diferentes, dois efeitos mediúnicos diferentes. Um era uma batida, né, na casa lá nos Estados Unidos, e na Europa as mesas girando, né? E aí, como que era isso? Como que acontecia isso lá na Europa? As mesas girantes era um fenômeno de passatempo, vamos dizer assim, uma reunião em que algumas pessoas, como um passatempo social, se reuniam, eh, ficavam em torno de uma mesa pequena, como se fosse uma corrente magnética de mãos dadas, e as mesas começavam a se mover, e também um código de batidas, né? E isso foi um passatempo social que começou em 1848, em Paris, com a alta sociedade, e que chamou a atenção de algumas pessoas. Porque para muitos era só um passatempo e um truque. Um truque de mágica, por exemplo, em que era possível então mover a mesa. Mas, depois de um tempo, as mesas, essas experiências continuaram, e as mesas continuavam dando respostas a perguntas. Assim como no código lá das irmãs Fox, com uma batida como sim, duas como não, e assim por diante. E respondiam que eram espíritos, exatamente como as irmãs Fox lá receberam também a informação. Eram espíritos e que ali estavam dando informações para as pessoas encarnadas. Nessa época, então, em Paris, havia o nosso querido e conhecido Leon Denisard Rivaio, que é um educador, que é um pesquisador, chamado depois de Allan Kardec, que vai ser comunicado por seus amigos, né? Os amigos falam, olha, está acontecendo isso, as mesas estão se movimentando, e ele fala, olha, isso aí deve ser truque, só vou crer quando ver uma mesa falando. Depois os amigos falam, olha, as mesas não estão só respondendo perguntas, estão respondendo perguntas com profundidade. Há alguma coisa ali, porque não é uma coisa, não é um truque apenas. Ele foi pesquisar
foi investigar, chegou à conclusão, pelas próprias informações que as mesas davam, de que quem estava movendo as mesas, na verdade, espíritos desencarnados que estavam ali através dos médios, né, de efeitos físicos, como nós falamos aqui, a Cátia lembrou, movimentando a mesa. E aí começa um longo e profundo trabalho de Kardec com essa pesquisa. Kardec, que era, né, um estudioso, um professor, discípulo de um vulto, né, da educação, que é o Pestalozzi. Pestalozzi, que era nascido na Suíça, né, um grande educador, um educador que se fundamentava no que eles chamavam de educação integral, né? Que seria isso? Seria uma educação que tem que desenvolver três dimensões fundamentais do ser humano, que é o coração, a cabeça e as mãos. O que isso significa, né? No coração, ele acreditava que precisava se desenvolver valores, sentimentos, moralidade. Com a cabeça, ele acreditava que precisava se desenvolver a razão, o intelecto. E com as mãos, habilidades práticas e físicas, né? Então, as pessoas elas tinham que aprender ofícios, né? Elas tinham que se desenvolver de forma integral, de forma holística. E é bem interessante porque isso também passa, né? Como discípulo, né? O Kardec assume essas dimensões da educação também. Gui, você quer contar um pouquinho mais sobre Pestalozzi para gente? É uma coisa muito interessante, né, que como, vamos dizer assim, mestre do Kardec, né, na verdade, mestre como, no sentido de instrutor, né, porque, Kardec frequentou, né, a escola de Pestalozzi e ele, refletiu muito do que o Pestalozzi passava para ele, né. Então algumas bases, né, da pedagogia de Pestalozzi, a metodologia pestalozziana, se a gente analisar, né, ela caminha paralelamente a algumas ideias voltadas para o espiritismo. A metodologia pestalozziana, ela traz muito essa relação do continuidade do progresso, né, do conhecimento humano. Então, o Pestalozzi, ele tinha na sua metodologia essa ideia de uma evolução do conhecimento. Então, partir lá do mais simples, do mais fácil para o mais complexo, de uma teoria, vamos dizer assim, que ele desenvolve dos estados de desenvolvimento do ser humano, né? Então ele parte que, se a gente for analisar como a gente vai analisar posteriormente, né, nas obras do Kardec, a gente pode ver algumas nuances aí entre esse pensamento, essa teoria do por mais que tenha sido, né, um espírito, né, porque ele vem antes mesmo das obras, mas ele tinha na sua filosofia, na sua teoria, na verdade, pedagógica, essa ideia de três estágios do indivíduo, do ser humano, que parte de um estágio muito mais inicialmente natural, né, onde o ser humano ele é conduzido muito mais pelos seus instintos, posteriormente ele entra em um estado social onde ele atinge ali em um certo convívio, né, em um certo ambiente de sociedade. Ele vai tendo alguns processos de modelagem de seu estado natural para um convívio muito mais social, mas ainda assim o objetivo dele, de certa forma, é muito mais, ah, ah, de certa forma, o convívio material, né? Então ainda tem essa questão da materialidade nesse estado social. E assim atingido posteriormente esse estado moral, né? Onde ali nós já encontramos uma condição onde o ser humano ele anseia uma felicidade, né? Ele anseia uma liberdade muito maior do que naqueles estados naturais, daquele estado natural social. Mas para Pestalozzi, na verdade, isso não é vamos dizer assim, um processo linear, mas sim é um processo, eh,
de contingência, né? O momento, o ser humano ele estava nesse estado natural, posteriormente no estado mais social e depois no estado mais moral. Então, o ser humano meio que ele ali, ele vagava, né, por esses três estados. Afinal de contas, ele não acreditava nessa relação de plurexistência, né? Então, ele percebia que o ser humano vagava por esses três estados nessa única encarnação. Mas a gente vai ver, né, posteriormente, com o espiritismo, né, com os espíritos e com o que o Kardec traz, que de certa forma o ser humano ele passa por esses certos estados. Mas tudo isso depende principalmente do grau de instrução dele e da sua evolução, né? Interessante verificar isso, o que o Guilherme diz sobre Pestalozzi, né? Ele, na verdade, ele acreditava nessa educação que deveria desenvolver todas as faculdades humanas, intelectual, moral e física, e isso tudo de forma harmoniosa. E para ele, o afeto entre professor e aluno era essencial. Quer dizer, era uma educação, ele acreditava numa educação que hoje nós, no século XXI, ainda acreditamos. Né? Então, e pensa no seguinte: Kardec foi educado dentro dessa educação. Então, o que acontece? Né? Kardec é preparado para a missão que ele tinha, né? Então, os espíritos, para que ele possa assumir compromissos, que é o caso de Kardec, né? Ele de Hippolyte, ele foi educado de maneira que ele pudesse assumir um compromisso maior. Então nós vemos aí, nós estávamos falando em episódios anteriores da questão da divindade, o que de Deus, né? Como era compreendido lá atrás, hoje a gente já consegue compreender Deus como todo. Deus é inteligência suprema. Então, na inteligência, Deus faz o quê? Vai preparando espíritos para algumas missões. Então, Kardec, ele tinha mesmo que ser educado de uma maneira onde fosse diferente, algo diferenciado do que era a educação naquela época. Né? E não, nem todos foram educados dessa maneira na escola de Pestalozzi. Né? Então, Kardec se prepara para a missão que depois ele assume aos 50 anos, nós vamos ver depois. É importante perceber o contexto cultural, filosófico, moral e científico do século XIX. A gente falou disso nos episódios aqui do nosso podcast anteriores, né? Como fatos precursores ao espiritismo, porque foi uma abertura do conhecimento com o renascimento, com o positivismo, e esse positivismo que vai levar ao materialismo do século XIX. A gente falou disso também em episódios anteriores. Então Kardec surge nesse momento em que há um declínio do poder religioso, em que há uma ascensão do conhecimento científico e, ao mesmo tempo, uma tendência ao materialismo pelas elites e pela ciência. Kardec vem nesse meio como um cientista também, educado no melhor instituto de educação da Europa, que é o Instituto de Yverdun, na Suíça, do qual Pestalozzi era o diretor. É o instituto em que os filhos dos nobres da Europa estudavam, e ele era filho de um juiz, então ele tinha essa condição social, e ele vai estudar com Pestalozzi, vai ser um discípulo depois de Pestalozzi, e volta para Paris. Ele nasce em Lyon, vai estudar em Verdun, que fica na divisa, lá na França e Suíça, e depois ele volta, ele vai para Paris. Em Paris ele vai fundar um instituto de educação, vai trabalhar também como contador, e aos 50 anos ele vai ter contato com os fenômenos mediúnicos, fenômenos espirituais. Então era um homem já maduro, era um homem respeitado na sua época, como vocês falaram também, preparado em termos educacionais, em termos religiosos e familiares, porque tinha uma formação religiosa, mas não era radical, não era fanática, vamos dizer assim, era mais aberta. Então ele está com a mente mais aberta, está no momento de eclosão de pensamentos, de pesquisa científica na França do século XIX, que é o centro cultural do planeta. A França do século XIX, com a sua literatura, com a música, com as artes, com
filosofia, com a educação. Então era um momento propício. Se fosse um pouco antes, não haveria esse preparo, essa maturidade. Então ele chega no momento propício, adequado, para ter contato com esses fenômenos. É claro que os fenômenos sempre aconteceram, mas nem sempre poderiam ser compreendidos nesse contexto educacional de conhecimento que era a Europa e a França do século XIX. Aí ele vai então investigar os fenômenos mediúnicos das mesas girantes, se correspondendo com outras pessoas em outros lugares, e começa a questionar a mesa, né, entre aspas, que são os espíritos, e vai tendo várias informações e orientações. Inclusive ele começa depois a formar grupos mediúnicos com as filhas e filhos dos seus amigos, que também eram cientistas, filósofos, pensadores, esposa aos próprios amigos, como por exemplo Camille Flammarion, que era um astrônomo e era um médium psicógrafo, que recebe várias orientações únicas, e os espíritos vão orientando Kardec através da mediunidade, e ele vai formulando perguntas dos mais variados assuntos, e as respostas ele vai coletando com os mais variados médiums. Então eram perguntas semelhantes para pessoas que não se conheciam em lugares diferentes e que as respostas eram semelhantes. Ele vai chamar isso de universalidade do ensino espírita, ou seja, os espíritos davam as informações iguais por médiuns diferentes em lugares diferentes que não se conheciam. E ele vai selecionando as respostas, passando pelo crivo da razão e do bom senso, e os espíritos sugerem a ele então publicar esse trabalho de perguntas e das respostas coletadas com os comentários dele, de forma pedagógica. Então aí ele vai publicar isso em 18 de abril de 1857 e vai chamar o livro de O Livro dos Espíritos. Por quê? Porque é o livro que traz as orientações dos espíritos, né? Não é o livro de Allan Kardec, não é a doutrina kardecista, que não existe, e sim o espiritismo, que ele chama essa doutrina de espiritismo, que é a doutrina codificada por ele dos espíritos. Ele tem o trabalho, então, de codificador, nós dizemos. Não é de inventor, não é de fundador, é de codificador, ou seja, traz de forma codificada, de forma pedagógica, de forma estruturada, uma informação que, na verdade, existiu, mas que estava na natureza, que os espíritos ajudam Kardec a entender uma questão da visão de Deus, da vida no mundo espiritual, da mediunidade, da reencarnação, da lei de causa e efeito, do progresso espiritual, Jesus como guia e modelo da humanidade, que são os princípios básicos do espiritismo. Então ele vai publicar isso nesse livro, em 1857, que faz bastante sucesso, chama muita atenção. É claro que também causa incômodo, tanto na ciência quanto na igreja, porque, na verdade, contraria a visão tradicional ortodoxa da religião, mas faz bastante adeptos. Aliás, temos que lembrar aqui de Arthur Conan Doyle, que foi o criador do Sherlock Holmes, famoso Sherlock Holmes, e o Arthur Conan Doyle publicou um livro chamado A História do Espiritismo, em que ele fala também das irmãs Fox e fala de Kardec, tem uma pesquisa histórica importante, fica aqui a sugestão de leitura, História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, e o livro Vida e Obra de Allan Kardec, de Henri Moreau, se meu francês não está enferrujado, né? Henri Moreau, que é uma biografia muito importante sobre Kardec. Eu acho que vale lembrar também, Osmar, sobre o pseudônimo, né, Allan Kardec. Por que ele assume o pseudônimo Allan Kardec? Então, o professor Rivaio, ele escreveu também várias obras voltadas à educação, né? Então, ele já era um autor, ele, né, próprio. Quando ele começa a fazer o estudo da doutrina espírita, ele então teve contato com o espírito, se dizendo familiar, que supostamente teria passado a orientar os seus trabalhos, né? E ele foi esse
espírito familiar, essa entidade teria revelado a ele que eles já haviam vivido juntos em vidas passadas, né? Entre os druidas do povo celta. E aí Kardec resolve utilizar esse pseudônimo de Allan Kardec, né? Que foi o nome que ele utilizou nessa vida passada, até para poder separar o homem rivaio do missionário, da missão que ele iria, daqui para frente, estudar através dos espíritos. E lembrando que toda esse estudo, Kardec deixou muito claro que ele codificou aquilo que os espíritos trouxeram para ele, né? Então acho que vale a pena a gente tá lembrando tudo isso também. Exatamente. E com o tempo, né, depois, em 1857, ele lança a primeira edição do Livro dos Espíritos. É uma edição que continha 501 perguntas. Depois ele lança a segunda e depois a terceira. E na terceira, que é de 1860, passa a ter 1019 perguntas, né, que é o número atual que a gente tem aí no Livro dos Espíritos, né? Então é um livro bem interessante, porque ele num formato de perguntas e respostas e aborda diversos temas, fala de Deus, fala sobre a natureza dos espíritos, sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, lei de causa e efeito e outros tantos assuntos que são a base para o espiritismo, né? Na sequência ele lança em 1861 o Livro dos Médiuns, em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1865, O Céu e o Inferno. Em 1868, A Gênese. E esses 5 livros, eles formam o que nós espíritas chamamos de obras básicas, né? Que são as obras que dão o fundamento teórico, científico do espiritismo, né? Então, a soma dessas 5 obras nós chamamos de obras básicas, que é um estudo obrigatório para quem quer ser espírita, né? É um estudo que não dá para a gente parar de fazer. Ele tem que seguir com a gente durante toda a nossa vida, porque cada vez que a gente relê um trecho dessas obras, a gente aprende uma coisa diferente daquilo que a gente já tinha aprendido e conversado e discutido no passado, né? Então, por que que a gente fala da importância de Allan Kardec? Porque era um homem que tinha o respeito da sua época, dos seus pares, dos amigos, dos cientistas da época, que foi realmente, de alguma maneira, perseguido também por aqueles que eram contrários, mas que tinha credibilidade, porque ele era um homem de conduta ilibada, extremamente honesto, digno e com bom senso, porque primeiro ele vai descartando no fenômeno espírita ou espiritual aquilo que pudesse ser um truque, que pudesse ser invenção das pessoas, que pudesse ser, mesmo que fosse algum processo telepático, para ficar na conclusão de que eram os espíritos que se comunicavam. Então ele não vai inventando, não vai aceitando tudo de cara, ele vai tendo um critério. E inclusive os espíritos dizem a ele, né? Erasto diz a ele, é preferível rejeitar 9 do que aceitar uma única mentira. Por isso Kardec tem esse papel importante, fundamental na codificação espírita, porque ele é esse que traz o processo científico de análise, de síntese, de hipóteses, né? Ele formula hipóteses para depois chegar a conclusões, e aí vai aprofundar esse trabalho através da mediunidade. Então, esse é o papel importantíssimo, fundamental de Kardec na codificação do Espiritismo. Então, só para reforçar, não há um kardecismo, e sim um espiritismo, único espiritismo, que é a doutrina codificada por Allan Kardec. E só corrigindo o autor da biografia que eu disse, chama-se André Morin, que é a videoobra de Allan Kardec. E como sempre, nós sempre deixamos aqui algumas bibliografias, né, para quem quiser pesquisar mais, conhecer mais. Então, o Osmar já comentou de duas, né, História do Espiritismo, de Sir Arthur Conan Doyle, videoobra de Allan Kardec, de André Morin, e nós deixamos também como sugestão o filme Kardec, A História por Trás do Nome, que está disponível na Netflix para quem quiser assistir. É um filme que retrata muito
de forma muito interessante a vida de Allan Kardec e todos os percalços da criação da codificação do Espiritismo. Agradeço profundamente a Osmar, Guilherme e Kátia pela companhia de hoje e a todos os nossos ouvintes. Desejo a todos uma ótima semana e nos vemos no próximo episódio de Espiritismo em 30 Minutos.